Virando a página, eu quero trazer aqui a história de uma religiosa, tá? Eu me refiro a Aline Pereira agora, pessoal. Ela que tomou conta da internet nessa semana. E, é claro, ela é uma freira brasileira que ocupava o alto cargo de Madre Abadessa em um mosteiro perto de Veneza, na Itália. Mas olha só, tudo mudou quando ela foi alvo de uma investigação interna depois de receber denúncias anônimas de maus tratos e desvio de recursos. Ela nega as acusações, evidentemente, e diz ser alvo de perseguição, já que ouviu do chefe do mosteiro que ela era bonita e jovem demais para ser freira. Afinal de contas, mais uma vítima de um assédio, ou ela usando essa história sem qualquer comprovação para possivelmente acobertar uma série de crimes que parece que ela está envolvida desde de Tarso. Pois é, e tem repercutido bastante na imprensa internacional esse caso, né, lá na Itália, porque ela diz que o Frei em questão sempre falava que ela era muito bonita e por isso ela não poderia ocupar esse cargo de chefia. Mas o que chama atenção em toda essa história é que o mosteiro que ela gerenciava tinha aproximadamente 20 religiosas. Logo depois da saída dela, porque ela foi afastada do cargo, outras 5 fugiram desse mosteiro. E aí, o mosteiro que tinha 20 ficou só com 11, é isso mesmo, 11 madres que ali cuidavam desse local, porque elas fugiram justamente porque não confirmam essa informação de que a madre, que é natural aqui do Amapá, do Brasil, estaria praticando atos de assédio moral contra elas, estaria conduzindo maus trabalhos. E tudo isso aconteceu no dia em que o Papa Francisco faleceu. E durante todo o conclave, essa madre Aline Pereira, ela até esteve na casa da irmã dela, na Itália, recolhida, diante da investigação, porque ela foi retirada do cargo, depois as outras madres também acabaram fugindo desse mosteiro e essa história toda está sendo investigada, porque ela disse que não tinha a quem recorrer. Foi realocada uma madre para o lugar dela, chegou lá e falou, agora eu que vou tomar conta aqui do mosteiro e você está sendo afastada. E ela está questionando isso, inclusive ela pode ser destituída do cargo, então ela quer recorrer dessa decisão. Inclusive, ela está contando com o fato que o próprio novo Papa Leão XIV, pelo visto, é um especialista em direito canônico, que é o regimento ali que define quem tem essa representação e quem pode ou não ficar nesses cargos também. Então, ela está contando com esse apelo e ela está dizendo que foi logo nessa vacância, né, de um Papa para o outro, que foi aí que foi o contexto onde ela acabou caindo pela, talvez, a cobiça ou a inveja ali dos superiores dela, né? É porque a mulher que foi colocada no lugar dela também tem mais de 80 anos. E aí fica essa questão, né? Por que eu fui substituída? Não teve o direito à defesa. Então ela garante que tudo foi feito sem que ela teve direito à defesa. Ela garante que não. Então, o que acontece? Teve a denúncia da situação de maus tratos. E essa denúncia foi anônima. Essa denúncia foi acolhida, recebida e ela foi ali suspensa. Depois disso, houve também um enviado do Vaticano para fazer ali esse processo de investigação. Escutando ela também, escutando outras freiras, escutando as pessoas dentro do convento. E aí veio a decisão final do afastamento. E o afastamento foi dado, a suspensão mesmo, onde uma nova Madre Abadessa assumiu, foi feita no dia de falecimento do Papa Francisco. Ela mesmo coloca que isso era um momento de luto, de mobilização, e aí outras freiras também se revoltaram e ficaram do lado dela. Mas é uma situação hiper complexa e o ponto dela também, que ela tem chamado a atenção, é que havia essa brincadeira, havia esse ponto de ela ser muito bonita para estar nesse cargo, mas mais uma vez, nada confirmado em relação a quem fazia a afirmação. Então, uma situação toda muito complicada. Então, o direito da defesa, ela garante assim, olha, não foram elementos comprobatórios, não teve uma análise de documentos e até foram apresentados para que me tirassem do cargo. Eu duvido muito que o Vaticano envie alguém para fazer uma investigação e que essa investigação, ela também não olhe as provas em relação à defesa. Que não se escute a própria madre, assim. Então, no final das contas, eu acho que é uma situação complexa, eu não sei qual a resolução, não sei quem está certo ou errado, mas por ter uma figura do Vaticano que fez esse endereçamento, eu também diria que isso passa, assim, um pouco a mais de credibilidade. Agora, se há uma injustiça, ela coloca que é uma perseguição, se há uma injustiça, essa injustiça, ela até pode ser revista. Mas, assim, os dois lados têm a sua visão do acontecimento. Eu tendo a fechar aí com a nossa irmã Aline Pereira Gamatti, aí no mosteiro, ali, só para em nome da precisão, me refiro ao mosteiro San Giacomo di Veglia, que claramente ela tinha uma baita de uma admiração, todos os relatos dão conta disso.
pela comunidade local. E talvez esse seja o maior testemunho do que o trabalho dela era feito de forma competente. E claro que gerou ciúmes e inveja ali dos sacerdotes mais velhos, aproveitaram essa vacância e deram puxaram o tapete. É o que me parece. Não vou cravar nada, mas é o que me parece. É difícil cravar, né? Difícil mas cravar. Assim, o que ela está trazendo seria uma denúncia de machismo dentro da igreja, que é uma instituição extremamente tradicional e que tem muitas acusações de machismo e de qual seria o reconhecimento do papel da mulher, né? Então, eu acho que é uma história que, por si, é muito complexa, é difícil que a gente crave quem tem razão sem a gente ter acesso aos detalhes dos depoimentos, mas, sem dúvida alguma, a denúncia dela ganha ressonância em função do fato de que há outros casos complicados dentro da igreja no que diz respeito à participação feminina dentro da igreja, né? E ela foi destituída do cargo com a autorização do Papa Francisco. Ela fala, como é que eu vou ser retirada desse cargo, afastada desse cargo, sendo que a pessoa em questão que julgou o mérito já não existe mais? Mas peraí, aí também não faz sentido nenhum esse argumento, porque julgou antes de morrer. Mas ela garante que ela não teve para quem recorrer. E aí tem a questão do dogma de que o Papa também é infalível em suas decisões. Agora, os ambientes sagrados, querendo ou não, meus amigos, de vez em quando nos fazem esquecer que por detrás das batinas e das vestimentas e das investiduras e dos cargos sagrados são humanos ali. E demasiadamente humanos, como diria Nietzsche, né, meu caro Mano Ferreira? E estão passíveis de erros. Qualquer engenho humano está passível de erros, ponto final. Então, tem que ter um pezinho atrás aqui antes de sair cravando qualquer coisa, mas eu prefiro ficar ali com o relato da comunidade local, como a irmã Aline consagrou sua vida para ajudar os outros, ser um farol ali de solidariedade, ajudar os outros e tocou a vida das pessoas positivamente. Eu acho que essa história aí não está porque o ponto bem resolvida, que ela cita também é assim, mulher bonita não pode ocupar um cargo de chefia, né? Então, para esses sacerdotes velhacos aí, é o quê? Mulher bonita, freira bonita, são aquelas freiras de filme de terror? Então, pelo amor de Deus, não dá para continuar se pautando por isso. Não tinha que ter qualquer discussão a respeito da beleza ou não da freira. Concordo com você também. A competência dela não tem nada a ver com como ela se apresenta fisicamente. Mas aí que entra a falibilidade humana, né? Concordo. Os vícios humanos de querer, achar que isso não foi um fator também é fingir que não está rolando.